Vamos falar de filme bom? Vamos falar de O Resgate do Soldado Ryan. O Resgate do Soldado Ryan é um dos melhores filmes da década de 90, talvez um dos melhores filmes de todos os tempos, o melhor filme de guerra, pelo menos na minha opinião, eu acredito, dirigido por Steven Spielberg, Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Adam Goldberg, Giovanni Ribisi, Vin Diesel, cara, um filme espetacular. E hoje eu vim trazer 22 curiosidades sobre o Resgate do Soldado Ryan que talvez você não saiba. E fica até o final do vídeo, galera, porque foi muito difícil, você não tem ideia, reunir todo esse material, traduzir todo esse material, que tudo de onde eu peguei era tudo em inglês, eu tive que traduzir tudo, e gravar, e editar, e buscar, enfim. Então, galera, fica até o final, se inscreve no canal, isso ajuda muito mesmo. Então, sem mais delongas, se liga nessas curiosidades bacanas sobre o Resgate do Soldado Ryan. O filme foi inspirado na história dos irmãos Niland e no resgate do sargento Frederick Fritz Niland, um integrante da divisão 101 de paraquedistas. O homem que salvou Fritz Niland, o soldado Ryan da vida real, foi o capelão católico padre Francis Sampson. Foi dada a Sampson a ordem de encontrar Niland, que havia perdido seus 3 irmãos alguns dias antes do dia D. I have a letter here, written a long time ago to a Mrs. Bixby in Boston. O presidente Abraham Lincoln, de fato, recebeu uma carta do governador de Massachusetts pedindo que ele expressasse condolências à senhora Lydia Bixby, uma viúva que se acredita ter perdido 5 filhos durante a Guerra Civil. Mais tarde, seria descoberto que apenas 2 dos 5 filhos da senhora Bixby morreram em batalha, Charles e Oliver. Dos outros 3, um desertou, outro foi dispensado com honras e o outro morreu prisioneiro de guerra. A cena em que o soldado Jackson mata o atirador alemão com um tiro no olho foi baseada em um verdadeiro incidente, embora não na Segunda Guerra Mundial e não por um soldado chamado Jackson. O feito foi realizado pelo sargento da Marinha Americana Carlos Norman Havelock II durante a Guerra do Vietnã. Havelock era um atirador de elite que estava sendo alvejado por um atirador do exército do Vietnã do Norte. Em um determinado momento ele conseguiu ver o brilho do sniper scope do soldado vietnamita e acertou o olho do inimigo, matando-o instantaneamente. Alguns dizem que a cena de Jackson é uma homenagem a Havelock, que foi considerado um dos maiores atiradores de elite da história dos Estados Unidos. Those 60 rounds! We can use them without the tube! How? Use arming wire! Set back! Heave it! Algumas pessoas se queixaram de que a cena em que os Rangers estão atirando morteiros com a mão não era realista. De fato, Charles Kelly, o soldado que recebeu a medalha de honra, realmente fez isso durante uma batalha na Itália em 1943. Muitos veteranos do dia D parabenizaram o diretor Steven Spielberg pela autenticidade do filme, entre eles o ator James Doohan, que é mais conhecido por interpretar o Scotty em Jornada nas Estrelas. Doohan perdeu o dedo médio da mão direita e foi ferido na perna durante a guerra. Além disso, ele participou da invasão da Normandia em 6 de junho de 1944, na Praia Juno, onde a 3ª Divisão de Infantaria do Canadá liderou o ataque. Ele elogiou Spielberg por não deixar de fora nenhum detalhe sangrento. Steven Spielberg considerou escalar Matt Damon depois de assistir sua performance em Coragem sobre Fogo, mas desistiu por achar que o ator era muito magro. Ironicamente, Damon havia se submetido a uma dieta intensiva para emagrecer para o filme de propósito. Depois disso, Damon recuperou boa parte do seu peso e então Robin Williams apresentou o ator para Spielberg no set de Gênio Indomável, fazendo com que o diretor mudasse de ideia. Harrison Young, o ator que interpreta o Ryan, já idoso, foi escalado para o papel por causa da sua incrível semelhança com Matt Damon. Ele tinha 68 anos de idade durante a produção e interpretou um personagem nos seus 70 anos aproximadamente. Durante a invasão da Normandia, em 1944, Harrison tinha apenas 14 anos. Tarzan? Is it, Hey, drop dead, Corporal. Gotcha. And another thing, every time you salute the captain, you make him a target for the Germans. So do us a favor, don't do it.
Especially when I'm standing next to him, capiche? Vin Diesel recebeu $100 mil pelo papel de Caparzo. Na época ele era um ator pouco conhecido. O papel de Caparzo foi escrito apenas para o ator, depois que Steven Spielberg assistiu ao filme independente Instinto Assassino, que também foi a estreia de Diesel como diretor, roteirista, produtor e ator principal. Tom Sizemore estava lutando contra o vício em drogas durante a produção. Por causa disso, Steven Spielberg informou ao ator que ele seria submetido a exames de sangue todos os dias durante as filmagens. Se falhasse no teste uma única vez, ele seria demitido e a parte de Howard seria reformulada e refilmada com outra pessoa, mesmo que fosse no final da produção. Sizemore concordou com os termos e conseguiu passar em todos os seus testes. Infelizmente, ele recaiu sobre o abuso de drogas várias vezes mais tarde em sua carreira. Michael Madsen também foi considerado para o papel do Sargento Howard, mas ele recusou e recomendou Sizemore para Spielberg. Outro ator que o recusou o papel foi Billy Bob Thornton. Ele não quis filmar a cena da invasão do dia D por causa de uma fobia à água. Gary Iannico, Ben Rubino, Mike Cesario, I swear all the guineas are buying. Os nomes que Ryben lê nas dog tags são todos amigos do ator Edward Burns, que interpreta o Ryben no filme. On that BAR, stand by. I'm a retired captain. Os atores passaram por um duro treinamento militar de uma semana. Eles foram instruídos pelo consultor técnico Dale Dye. Tom Hanks, que havia sido treinado anteriormente por Dye para as cenas de guerra em Forrest Gump, foi o único deles que sabia que seria uma experiência extremamente difícil. O único membro do elenco que não participou dos treinamentos foi Matt Damon, e por uma boa razão. Steven Spielberg queria que todos do elenco tivessem raiva de Damon e passassem isso para os seus personagens na tela. Na sequência de desembarque do dia D, existem diversos obstáculos ao longo da praia. Um deles, apelidado de ouriços tchecos, era curto e espinhoso e foi projetado para rasgar os cascos das embarcações quando elas se aproximavam. E o outro, conhecido como Reinbalken, eram feitos de madeira ou metal e inclinados em direção à praia, sendo a maioria coberta com uma mina Teller e colocada em fileiras. Os alemães esperavam que os aliados chegassem na maré alta para minimizar o espaço aberto que a infantaria deveria atravessar, e os obstáculos da praia foram projetados com isso em mente. O plano era que a embarcação de desembarque subisse nos postes, que na maré alta estaria embaixo d'água e detonasse as minas. No entanto, os aliados desembarcaram na maré baixa, tornando os obstáculos visíveis e inúteis. And the Oscar goes to Shakespeare in Love. A derrota de O Resgate do Soldado Ryan para Shakespeare Apaixonado na cerimônia do Oscar de 1999 é frequentemente apontada como uma das maiores controvérsias da história da premiação. Muitas pessoas de Hollywood contribuíram com a vitória deste último graças à campanha feita por Harvey Weinstein. Weinstein fez um incessante lobby por seu filme, enquanto promovia ataques ao filme de Spielberg apontando erros históricos. Hoje, Harvey Weinstein é considerado persona não grata em Hollywood por causa de diversas acusações de assédio sexual feitas por atrizes que trabalharam com o produtor. O papel de Ryan foi oferecido a Edward Norton, mas o ator recusou para poder trabalhar em A Outra História Americana. Tanto ele como Tom Hanks acabaram competindo entre si pelo Oscar de melhor ator em 1999, mas também não venceram. O Oscar foi dado para Roberto Benigni por A Vida é Bela, outro grande erro daquela noite. A cena da praia de Omaha custou $11 milhões para filmar e envolveu cerca de 1.000 figurantes, alguns dos quais eram membros da reserva do exército irlandês. Desses figurantes, 20 a 30 deles eram amputados e munidos de membros protéticos para as filmagens onde algum membro do corpo era arrancado. 40 barris de sangue falso foram usados somente na cena da praia de Omaha no início do filme. Quando a senhora Ryan vai até a porta para receber o carro militar e desaba na varanda por saber o que isso significa, uma pequena foto dos 4 meninos de uniforme militar é visível em uma mesa à direita. Ao usar o rádio na praia, o Capitão Miller diz algo que soa como CATF, CATF. CATF, CATF! O que ele está realmente dizendo é a sigla para Força Tarefa Anfíbia, CATF. Look! I washed for supper!
Os 2 soldados alemães que são baleados ao tentar se render estavam falando tcheco. Eles estavam dizendo, por favor, não me atire, não sou alemão, sou tcheco, não matei ninguém, sou tcheco. Eles eram membros do que os alemães chamavam de batalhões de Osten, ou leste, homens principalmente tchecos e poloneses feitos prisioneiros em países do leste europeu invadidos pela Alemanha e forçados a entrar no exército alemão. I'm a school teacher. I teach English composition. Quando o personagem de Tom Hanks diz ao resto da unidade o que ele faz para viver em casa, o discurso de Hanks foi muito mais longo no roteiro original. Mas Hanks sentiu que seu personagem não teria dito tanto sobre si mesmo, e ele expressou sua opinião para Spielberg. O diretor concordou e o discurso foi reduzido no filme. This one night, 2 of my brothers came and woke me up in the middle of the night. They said they had a surprise for me. Matt Damon improvisou a história que conta sobre espionar seu irmão no celeiro com a garota feia. Conforme relatado no livro The Gross, escrito por Peter Bart, o discurso foi divagante e não particularmente engraçado ou interessante, mas a equipe decidiu que é por isso que funcionava. Tudo aquilo era verdade para um garoto como o Ryan. Steven Spielberg gostou tanto da história que decidiu deixá-la no filme. A segunda parte do filme, que conta mais a história do Ryan, se assemelha bastante com um filme de guerra alemão chamado A Ponte da Desilusão, onde o grupo da juventude hitlerista defende uma ponte inútil contra os tanques inimigos que chegam. Algumas cenas até coincidem nos 2 filmes, como na cena em que um tanque se aproxima agitando o chão enquanto os soldados ocultos assistem com medo e antecipação. É isso, galera. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. E olha, se você ficou aqui até o final, poxa, valeu, cara. Realmente deu trabalho fazer esse vídeo, você não tem ideia, cara. Foi muito complicado. Deixe seu like, se inscreva no canal, porque esse é o pagamento que eu recebo, saber que você gostou desse vídeo, saber que você gostou desse conteúdo. E não se esqueça de comentar também, dizendo, poxa, faz desse vídeo, desse filme, daquele filme, daquela série, por que não? Estou aberto à possibilidade de fazer sobre série, por que não? E se inscreva no canal, ative as notificações, receba toda vez que sai um vídeo novo aqui no Movie Acabada, um vídeo novo, e é isso. Muito obrigado mesmo. Tchau!